Hoje é sábado, 10 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu tenho 42 anos, estou fazendo 43 ano que vem e acompanho o Botafogo com memórias ali desde 88 para 89, que eu me lembro bem de vários fatores, jogos, títulos, decepções, reclamações e ainda mais com o advento das redes sociais nos últimos, 20 anos, 15, 20 anos, né? Colocando ali desde a época do Orkut, onde você teve uma aproximação maior de todos os tipos de torcedores. Uma das coisas que eu sempre li e sempre até mesmo via uma reclamação frequente era de que o Botafogo era passado para trás por atletas, por empresários e ficava calado. Nesse ano a gente está vendo posições diferentes de quem administra e de quem comanda a equipe dentro das quatro linhas. O Botafogo está sendo colocado em primeiro lugar e isso é importantíssimo em um clube que está retomando o protagonismo do futebol brasileiro. Além disso, qual a escalação para amanhã contra a equipe do Juventude? Jogo importantíssimo às 11 da manhã em Caxias do Sul. É sempre uma partida chata, jogando contra a equipe gaúcha, fora de casa, com certeza. Eles tentarão ali pontos, ainda mais que eles seguem no meio de tabela, com perigo em relação ao rebaixamento, e é um adversário sempre complicado jogando na sua casa. Como o Botafogo pode minimizar as ausências e também pensar na partida da Libertadores contra o time do Palmeiras, quarta-feira, no estádio Newton Santos, onde nós teremos 40 mil alvinegros. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e já já eu tô de volta. Se você está em busca da antecipação do teu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. Como eu sempre falo aqui no canal, em todos os conteúdos que eu faço. Se você tem dúvidas como é feita a antecipação e quer saná-las antes de fechar qualquer negócio, é isso que eu indico. Entre em contato com o telefone que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e na nossa descrição. A partir do momento que você tirar todas as suas dúvidas, ok, aí você fecha o negócio. Se você tiver dúvidas, não vai fechar nenhum negócio. É isso que eu falo com vocês. Questionem, perguntem tudo e só com tudo aqui na mente vocês terão todas as possibilidades com a equipe da Mais Ágil. E outro detalhe, se fechar ali o negócio nesse mês com a Mais Ágil, você pode ganhar uma camisa do nosso clube do coração, do nosso Botafogo. A situação do Damian Soares, que aconteceu na última terça-feira, irrita, né? Já falei isso aqui algumas vezes no canal, principalmente ontem no Noite Alvinegra. Caso vocês não tenham visto, assistam. O ponto me chama muito a atenção, a postura do Botafogo. Há algum tempo, a gente veria o nosso clube baixando a guarda. O jogador pedindo para sair, por você ter dívidas, por você ter algumas coisas, você simplesmente liberaria o atleta. Mas dessa vez não. E não é o caso do Damian Soares o primeiro na temporada. Nós tivemos ali, antes de partidas importantes pela Copa Libertadores, o jogo contra o Universitário lá em Lima, o alvinegro tendo um problema com dois atletas, com Oscar Romero e também com Diego Hernandes. Jogadores que haviam feito uma partida interessante contra a equipe do Fortaleza antes da viagem para Lima. E o que aconteceu na viagem para Lima depois que esses dois jogadores tiveram problemas disciplinares? O Botafogo afastou. Eles ficaram algumas partidas fora, até mesmo com o elenco com muitos desfalques. À época não tínhamos Luiz Henrique, que estava lesionado. O Jefinho ainda estava ali cambaleando, né? Era o jogador que estava à disposição. Então você tinha um elenco enfraquecido naquele momento e o Botafogo, através do técnico Arthur Jorge e do seu departamento de futebol, deixou esses dois jogadores fora de algumas partidas. E eles retomaram ali os seus lugares depois de algum tempo. Ali, acho que uma semana, 2 semanas depois, eles voltaram a fazer parte dos planos do técnico Arthur Jorge. A situação do Damian Soares é um pouco diferente, né? Porque ele se recusa a trabalhar e um profissional que se recusa a trabalhar, o seu comandante, ele pode agir da maneira que ele quiser. Então, eu li alguns comentários aqui de alguns amigos falando: eu nem deixarei ele treinar, não deixarei ele fazer nada. Tem que deixar. Pela legislação trabalhista, ele pode alegar que o Botafogo está cerceando o seu direito de trabalho. Ele não tem a obrigação, o clube, o alvinegro, de colocar o Damian Soares treinando com os atletas do grupo principal. Mas o Botafogo, por lei, tem que ceder o seu clube ou ceder qualquer espaço para o atleta poder treinar, trabalhar normalmente.
porque senão ele entraria na justiça e alegaria isso. O Botafogo tem que continuar pagando salário, pagando outras situações, porque ele também poderia entrar na justiça e sair devido a essas questões. Mas esse tipo de postura em que a gente vê os dirigentes colocando o nosso clube à frente de qualquer atleta é muito bom para a marca, para a imagem, para quem está e para quem pode chegar, entender que aqui não é uma bagunça. Aqui o respeito é fundamental. Aqui, se o jogador erra, ele é punido. Aqui, se o jogador faz uma besteira, ele está fora. Isso fique atento para todos os atletas que estão e que chegarão no nosso clube. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama La Estrela Solitária de General Severiano. Amigões, amigonas, quero falar um pouquinho sobre a partida que vai acontecer amanhã, às 11 da manhã, jogo 11 da manhã. Então, hoje até a programação do canal do TF será um pouco diferente. Nós teremos o almoço, normalmente ali por volta das 14 horas. E à noite, ali por volta das 21 horas, será um Noite Alvinegra já com cara de pré-jogo. Porque eu não vou colocar o pré-jogo pela manhã, porque o jogo vai ser às 11. Então não adianta você colocar um vídeo cedo. Então nós já teremos o pré-jogo de amanhã, hoje às 21 horas. E amanhã, 13 horas, a live pós-jogo. E à noite, um Noite Alvinegra, falando sobre alguns assuntos relacionados ao nosso clube. Então essa é a programação de hoje aqui no canal do TF. E o Botafogo não terá 2 jogadores, além de Damian Soares, Tiquinho, esses jogadores já estão fora. Tiquinho se recuperando de uma lesão no joelho, o Damian afastado. Não terá Tietê, que foi expulso injustamente, né, deixando bem claro contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Luiz Henrique, que levou o 3º cartão amarelo. E temos que entender o que o técnico Arthur Jorge pode fazer em relação a poupar atletas. Por exemplo, a gente não tem lateral direito, só tem o Matheus Ponte. O que fazer em relação ao Ponte? Dar o 3º jogo consecutivo para ele, onde ele vai jogar 90 minutos? Ou testar uma opção, até mesmo para uma eventualidade, visando a partida as partidas, no caso, contra o Palmeiras pela Copa Libertadores? Você pode testar jogadores que já fizeram uma lateral direita, ou o técnico Arthur Jorge improvisar alguém para entender, numa eventualidade, quem pode usar aquele setor, jogar naquele setor. Teoricamente é o Tietê, mas o Tietê está fora. Treinar um outro atleta fazendo aquele posicionamento, sendo um jogador um pouco mais fixo pela direita. Em relação à defesa, poupar o Bastos e colocar o Alter nesse jogo, jogando ao lado do Barbosa, é uma possibilidade também, já que o angolano é um jogador que é muito físico e talvez seja interessante dar uma segurada nele. Na lateral esquerda, eu seguraria o Cuiabano, já que o Marçal treinou normalmente ontem, colocaria o lateral esquerdo experiente para jogar. Meio campo, o Gregory foi expulso contra o Bahia na metade do jogo, então está teoricamente descansado. Deixar o Gregory jogar amanhã ou colocar ali o Danilo Barbosa, que também jogou 45 minutos, ao lado do Alan, segurando os seus 2 titulares, visando a partida pela Copa Libertadores. Você teria Danilo e Alan, seguraria Gregory e Marlon Freitas, é uma possibilidade também. Quem vai jogar pela extrema direita? O reserva imediato do Luiz Henrique vem sendo o Oscar Romero. Colocar o jogador paraguaio pelaquele setor, pelo outro lado, dar minutos para o Matheus Martins, por dentro, segurar um pouquinho o Jefferson Savarino, que jogou boa parte da partida contra a equipe do Bahia e tem sentido muito fisicamente as últimas pelejas, dar uma segurada nele, colocando no ataque com Carlos Alberto e Igor Jesus, já que o Tiquinho não vai jogar, dar mais minutos em entrosamento para o Thiago Almada, jogando na posição ali de 10, não pela beirada. Então são algumas dúvidas que o Botafogo tem. Dá para você mesclar o elenco e ainda assim ter um time mais forte do que é a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, tecnicamente falando. Não é abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem um jogo importantíssimo pela Copa Libertadores. E aquilo que a gente falou na análise da última rodada do Campeonato Nacional, vencer a equipe de Caxias do Sul será importantíssimo, porque nesta rodada nós teremos um Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Então, teoricamente, é um jogo em que uma dessas 2 equipes vai se matar em relação ao campeonato nacional. Vamos supor, se a gente vencer o Juventude e rolar o empate, a gente abre mais em relação a essas 2 equipes. E lembrando que no próximo final de semana nós teremos Botafogo e Flamengo, talvez o duelo do líder contra o vice-líder. O Campeonato Brasileiro não dá para abrir mão por causa da Libertadores, mas você também dá para dar uma segurada, por isso que você monta um elenco forte como o Botafogo montou. Beijo, meus amigos, beijo, minhas amigas. Volta ali por volta das 2, 2 e pouca, com o nosso almoço com o TF de hoje. Beijos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.